Olá a todos, dando continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, lembrando que esse estudo visa auxiliar aquelas pessoas que não conhecem nada sobre a doutrina espírita e também para aquelas que querem acompanhar. Esse estudo nos auxilia a compreender a nossa finalidade aqui na Terra, que é a evolução espiritual, e porquê do sofrimento, da dor, lembrando que a nossa verdadeira vida é no plano espiritual e temos necessidade de reencarnar para evoluir. Então vamos aqui à questão 102. Então, podemos dividir em 5 classes principais, que é a terceira ordem dos espíritos inferiores. 10ª classe, espíritos impuros, são inclinados ao mal e fazem objeto de suas preocupações. Como espíritos dão conselhos pérfidos, insuflam a discórdia e a desconfiança, e usam todos os disfarces para melhor enganar. Apegam-se às pessoas de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de as levar à perda, satisfeitos de poderem retardar o seu adiantamento ao fazê-las sucumbir ante as provas que sofrem. Então vemos aqui como é preocupante essas pessoas que cedem essas más tendências, as más tentações. Lembrando que nós sempre nos conectamos através da nossa sintonia. Por isso que Jesus falou a necessidade de orar e vigiar. Então é muito importante a renovação interior, a prece, para que nós não venhamos a ser presa desses espíritos. Continuando aqui, nas manifestações reconhece esses espíritos pela linguagem, a trivialidade e a grosseria das expressões. Entre os espíritos, como entre os homens, é sempre um índice de inferioridade moral, se não mesmo intelectual. Suas comunicações revelam a baixeza de suas inclinações. E se eles tentam enganar, falando de maneira sensata, não pode sustentar o papel por muito tempo e acabam sempre por trair a sua origem. Então eles não conseguem essa manifestação de maneira elevada jamais. Então sempre eles se entregam, mesmo que tentam enganar. Alguns povos os transformaram em divindades malfazejas, outros os designam como demônios, gênios maus, espírito do mal. Vamos lembrar quando Jesus expulsava ali aqueles espíritos que estavam obsidiando uma pessoa, que eram chamados de demônios. Vamos lembrar que Deus não criou ninguém para o mal. Esse espírito, ele faz isso por um estado de ignorância muito grande, até o momento que ele desperta, e isso através das reencarnações, da dor, do sofrimento, ele vai compreendendo que não pode mais agir dessa maneira. E um dia ele será um espírito de luz. Então, continuando aqui. Quando encarnados, inclinam-se a todos os vícios que as paixões vis e degradantes engendram. A sensualidade, lembrando aqui essa sensualidade muito desregrada. A crueldade, a felonia, a hipocrisia, a cupidez, a avareza sórdida. Fazem o mal pelo prazer de fazê-lo, no mais das vezes sem motivo e por ódio ao bem. Quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas. Constituem verdadeiros flagelos para a humanidade, seja qual for a posição que ocupem. E o verniz da civilização não os livra do opróbrio e da ignomia. Então nós vemos muito isso na história da humanidade. Pessoas que se utilizavam de técnicas de tortura, incendiavam aldeias, com requintes de crueldade. Então são justamente esses espíritos que, quando encarnados, eles provocam muitos males para as pessoas, para a humanidade. E quando desencarnados, são esses aí que viram
esses obsessores terríveis. Então vamos falar aqui da nona classe, está na questão 103. Espíritos livianos. São ignorantes, malignos, inconsequentes, zombeteiros. Metem-se em tudo e a tudo respondem, sem se importarem com a verdade. Gostam de causar pequenas contrariedades e pequenas alegrias, de fazer intrigas e induzir maliciosamente ao erro, por meio de mistificações e de espertezas. A essa classe pertencem os espíritos vulgarmente designados pelo nome de duendes, diabretes, gnomos, trasgos. Estão sob a dependência de espíritos superiores, que deles se servem muitas vezes, como fazem com os criados. Então, quando é que eles utilizam? Por exemplo, quando há necessidade de uma manifestação, como aconteceu na época de Kardec, com as mesas girantes. São também chamados espíritos batedores, espíritos que causam contrariedades, como, por exemplo, se utilizam de médios de efeitos físicos, onde eles causam, assim, por exemplo, panelas que são jogadas, pedras que são atiradas em cima dos telhados, enfim, várias coisas aí, abrem armário, fecham, barulhos no meio da noite, enfim, são esses tipos de espíritos. Também aqueles que causam contrariedades pelo simples fato de depois ficarem rindo disso tudo, pequenas desavenças, enfim. Nas suas comunicações são com os homens, a sua linguagem é muitas vezes espirituosa e alegre, mas quase sempre sem profundidade. Apanham as esquisitices e os ridículos humanos, que interpretam por maneira mordaz e sática. Se tomam nomes supostos, e mais por malícia do que por maldade. Então, se passam por outras pessoas. Então, é muito comum, né, nessas pessoas que, por exemplo, têm uma mediunidade, mas não se preocupam, aquele médium que não se preocupa em se evangelizar, que eles assim invocam o espírito, dão comunicações de qualquer jeito, achando que basta entrar em contato com os espíritos que eles vão ter a resposta. É muito comum também naquelas brincadeiras do copo, que é muito perigoso, porque eles vão responder qualquer coisa, não se preocupando com a verdade. Por isso que tem que tomar muito cuidado ao evocar espíritos. Então, evocando espírito tem que ser uma coisa muito séria, fazer uma prece antes, ser com o intuito sempre voltado ao bem. Que quando isso não acontece, nós podemos ser ali assistidos por esse tipo de espírito, que não se preocupa com a verdade. Então eu vou terminar por aqui, por hoje é só. Se gostaram, compartilhem, aperte o sininho das notificações, se inscrevam no nosso canal. Muito obrigada a todos, muita paz.